Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso avançado de Flutter. Essa aula é uma continuação da aula passada, da aula 7, da nossa aplicação. Então nessa aula a gente vai de fato construir e desenvolver. Mas antes de ir direto para a mão ali no código e tudo mais, eu queria agradecer todo o carinho, todas as mensagens, todo o feedback que eu venho recebendo, e são bastante. Então dá para sentir que vocês estão gostando dessa série que está saindo, vocês estão gostando desse conteúdo um pouco mais avançado e tudo mais. Poxa, isso me deixa muito feliz, realmente me motiva muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade e relevância para vocês, beleza? Também reforçando que essa série de aulas é de um curso avançado, então se você começou com o Flutter ou com o Dart há muito pouco tempo, infelizmente eu acho que ainda não é a hora certa de começar a assistir essas aulas. Corre lá no canal da Flutterando, lá a gente tem um curso de Flutter bem bacana, bem grande, bem completo. O Gabu também tem uma playlist lá muito boa de Flutter, que eu recomendo muito, tá, vocês conhecerem. A documentação do Flutter também está aí, é sempre da onde eu tiro a grande maioria desses conteúdos que eu trago para vocês. E também é requisito obrigatório dessa aula assistir a aula anterior, tá? Lá nela eu explico por que a gente cria essa arquitetura, por que a gente vai seguir com ela. Então, se você tiver qualquer dúvida, corre assistir a aula anterior, por favor. Se ainda assim tiver dúvida, me procura no LinkedIn ou no Telegram, que é mais fácil de conversar comigo, e vamos trocar uma ideia, me manda um feedback, fala se está gostando, se não está, se tem alguma coisa que você queiram que eu aborde nessas sequências de aula. Também é muito importante vocês terem ciência que a gente vai começar uma base, um scaffold aqui do nosso projeto, só que esse projeto vai evoluindo. Então, essa base que eu vou começar, ela não vai estar 100% pronta. Conforme a gente for desenvolvendo, vocês vão ver que eu vou evoluir esse projeto, vou trazer melhorias, vou trazer novas features. Então, tenham paciência, que no começo não vai ser tudo isso que vocês esperam, mas no decorrer das aulas, a gente vai evoluindo, construindo algo realmente palpável, algo muito flexível em termos de arquitetura e tudo mais, ok? Então era isso, vamos pro código e é nóis. Fala galera, beleza? Então a continuação agora para valer da nossa aula. Primeira coisa, eu já vou trazer aqui bastante coisa feita, porque infelizmente essa é a segunda vez que eu tô gravando essa aula. Eu gravei ela inteira, tinha dado quase 40 minutos, então tinha ficado bem grande até. Só que infelizmente deu um erro e eu perdi a gravação dessa aula. Eu não quis fazer tudo do zero, porque eu acho que não fazia sentido. Então eu já tenho aqui construído algumas coisas. Eu vou repassar essas coisas com você, eu vou explicar passo a passo como foi construído. Se tiver alguma dúvida, depois me procura que a gente conversa, ok? Então vamos olhar aqui a primeira coisa, o que eu fiz. Dentro do nosso diretório lá do Git, eu criei a pasta de project. Dentro dela, então ela estava limpa, eu dei um Flutter Create do nosso Base App. O Flutter Create vai ser o cara responsável por fazer a inicialização do nosso app. Então, rodou. Logo em seguida, eu dou um Flutter Create passando o template de package, o nosso microcore, ou seja, a nossa camada de core, onde vai fazer todo o nosso meio de campo entre o Base App e os micro apps. Ok? E depois eu também criei o micro app de login, só para a gente começar com ele, ok? Então eu tenho esses três caras aqui dentro. Vamos começar olhando o nosso micro app de login, não, nosso micro app core. A princípio, tá? A gente vai ignorar as pastas de teste e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai ter uma aula 100% falando de testes, dos tipos de testes, padrão de teste, boas práticas de teste. Quando a gente chegar lá, a gente vai voltar aqui e vai discutir. Outro ponto importante, nossos micro apps vão ter uma arquitetura bem desenhada. Então hoje eu trouxe só um esqueleto, não tem realmente nada do que vai ser lá na frente. E tudo aqui também é uma base
para vocês entenderem como tudo começa e como que a gente evolui um projeto em termos de arquitetura, ok? Então tem muita coisa que ainda de fato não é palpável, não é a melhor opção que a gente tem. Mas eu trouxe para entender que ela é a mais simples e que funciona. E a gente vai evoluir, então nossa arquitetura é evolucionária, a gente vai evoluir de acordo com o tempo, com as nossas aulas, conforme também a maturidade do projeto for aumentando. Ok? Então eu criei dentro de lib uma pasta chamada app. Essa sempre é a estrutura que eu sigo, tá? Lib, app, dentro de app tem toda a nossa parte, nosso app. Eu tenho um microcore utils. Vamos olhar o que é esse microcore utils, esse arquivo nosso, tá? Então, dentro desse arquivo, eu tenho um typedef, que eu chamo de widget builder args, que ele devolve um widget para mim, e a assinatura dele espera uma function com build context e com args, que é um objeto qualquer. Então, o que é esse typedef? O typedef nada mais do que é um alias para a gente que representa como se fosse um ponteiro. Ele aponta para essa assinatura, ok? Então, para a gente não ter que passar toda vez, principalmente na rota, tá? A gente vai utilizar esse cara para as rotas. Não ter que passar essa cara gigante, a gente só chama widget builder args. O padrão que o Flutter utiliza é o widget builder. Então, por isso que tem esse nome, porque já existe o Widget Builder e a gente criou o Widget Builder Args, que ele tem um objeto a mais, que é a parte de argumento. Também criamos a nossa Navigator Key aqui. Ela vai ser responsável por ter todo o contexto, a nossa árvore ali de rotas e fazer a navegação. Ok? Por enquanto, isso não é a melhor prática, mas por enquanto isso funciona. Então eu vou mostrar funcionando para vocês e no decorrer das aulas a gente vai evoluindo para trazer algo bem mais profissional. Ok? Próximo, cara, a gente precisa então de 2 contratos. Um contrato para o nosso Base App e um outro contrato para os nossos Micro Apps. Ok? Então cada Base App ou Micro App vai ter que seguir esse contrato e vai ter que seguir as especificações dele. Então, o microapp, ele tem o seguinte contrato. Ele tem uma string do tipo get, ou seja, o cara que estender vai ser obrigado a implementar esse cara, que é o microapp name. Então, o cara vai passar para mim o nome desse microapp. O próximo cara, se a gente ver aqui, ele é um mapa do tipo string e o widget builder args, que ele vai ser um mapa, então, com as nossas routes, com as nossas rotas. Então, a gente pode ver que aqui, o widget build args é aquele typedef que a gente criou anteriormente, e aí a gente não precisa passar esse objeto gigante, porque ficava muito difícil de ler, o código fica muito verboso, ok? Então a gente cria aquele alias só para facilitar a leitura. Então beleza, essa é a casca do nosso contrato a princípio. Ela não está completa, mas ela já é funcional e já tem a base, a casca do que a gente precisa, ok? Próximo, cara, o nosso Base App. O contrato do nosso Base App, ele consiste na seguinte forma. Ele tem uma lista, então, de microapps, tá? Que vai ser todos os microapps, a gente vai ter que registrar dentro desse cara para ele saber os microapps que existem, ok? Ele também tem um mapa aqui com base routes, que vai ser as rotas do nosso Base App. Vamos supor que a gente tenha a navegação interna do nosso Base App. Em algum caso pode existir. Aqui a gente faz esse registro de rotas. E a gente tem o objeto de routes, que é o mapa então com as rotas de todas as nossas aplicações. Ok? Tanto do Base App quanto dos micro apps. Logo em seguida a gente tem um register de routers. Esse register de routers, tá? Comecei com nomes simplificados, no futuro eles podem mudar. Então, ele basicamente, a gente vai registrando se o base routes ou se o microapp tem rotas dentro dele, vai adicionando dentro das rotas que a gente criou na linha 12. Perfeito? Então, a gente faz uma interação sobre todos os microapps que o cara vai inserindo aqui em cima e vai adicionando as rotas aqui. A gente também tem um cara que é o Generated Route. O Generated Route, essa assinatura dele é padrão, que é do onGenerated Route, lá do Material App, que a gente vai utilizar.
Então, ele é um route do tipo dynamic que recebe um router settings. O router settings é um objeto que ele tem o nome da rota e os argumentos da rota. Bacana? Então, eu pego o nome e o argumento de cada uma, tento recuperar de dentro das nossas rotas se existe alguma rota com o nome que foi informado para esse cara. Então, navigate to vai ser esse cara. Se esse cara for nulo, eu retorno nulo, que não existe uma navegação que vai satisfazer, então, o nome da rota que foi passada. Se existir, eu chamo o Material Page Router e mando ele navegar para esse cara e ainda passo os argumentos, se existirem ou não, para dentro dele. Lá na frente, o cara vai tratar se existe ou não. Beleza? Então, essa também é a assinatura base do nosso Base App. Ela ainda não está nos melhor do que ela vai ficar, mas ela já está muito funcional. Ela já tem toda a base, o core do que a gente precisa. No decorrer das aulas, a gente vai voltar nela, vai melhorar. Essa abordagem de arquitetura nossa, por enquanto, é arquitetura evolucionária, ou seja, a gente sai de uma base e vai evoluir no decorrer da nossa aplicação. Ok? Vamos ver agora o nosso microapp, como que ele ficou de fato. Nosso microapp, nosso Base App. A primeira coisa que a gente tem que se atentar, eu importo nas dependências dele o microcore. Ah, David, da onde está vindo esse path? Normalmente, depois eu vou subir para o Git, a gente vai apontar lá para o Git e vai puxar de lá, ok? Então, mas por enquanto, eu estou pegando do path aqui da minha máquina local. Ela está num repositório anterior do meu Base App, ou seja, eu volto no repositório, estou dentro do PubSpec, dentro do Base App, volto um repo e pego o microcore. Mesma coisa para o microapp login. A única coisa dentro desse cara que a gente tem que fazer no main, então eu tirei toda a nossa parte do contador, né, que vem criado aqui junto, a classe de contador. Eu estendo, então, Base App, utilizando o with, que seria como se fosse a extensão múltipla, a herança múltipla do C++, por exemplo. Então eu faço isso, pego a nossa interface do Base App, faço os dois overrides que eu sou obrigatórios, que é lá de onde eu coloquei o get, tá? Vou colocar o Base App aqui lado a lado, só para a gente entender o que está acontecendo. Vou dar um zoom maior, só para facilitar para vocês. Então, a gente tem dois get aqui, esses dois gets são obrigatórios da gente fazer a implementação. Então, aqui embaixo, a gente, por enquanto, não tem uma rota do Base App. Então, a gente só inicializa um mapa vazio. Logo em seguida, no microapp, a gente tem um cara, que é o microapp login resolver. Já a gente vai ver quem que é esse microapp login resolver, ok? Por enquanto, só saiba que ele é o nosso microapp, a gente registrou ele aqui dentro. Próximo passo, a gente tem a Navigator aqui. Quem que é essa Navigator aqui? É aquela que a gente criou lá no começo, naquele nosso arquivo que é o microcore utils, ok? Então a gente registrou ela aqui, ela vai ser a responsável que vai ter toda a árvore de rotas e vai saber como conversar com essa árvore de rotas. Próximo passo, lembra que eu falei que a gente ia utilizar o onGenerated_Route? O Flutter tem ali várias formas de se trabalhar com as rotas. Essa é a forma recomendada para grandes projetos, ok? Porque ela é mais difícil de se trabalhar. Então, em grandes projetos, você vai trabalhar com essa forma. Então, eu só chamo o super generated route. Generated route é o nosso método que a gente criou aqui, ok? E falo que a rota inicial vai ser o login, que a gente vai ver como que foi criado esse login e tudo mais. Um outro passo importante, por enquanto, assim que inicializar a nossa aplicação, a gente precisa registrar todas as rotas, chamar o nosso método aqui da linha 14. Por enquanto, a gente está fazendo dentro do método build. Não é a melhor abordagem, nem de perto, porque o build ele pode ser recriado inúmeras vezes. Como a gente não quer que isso aconteça, o que a gente vai fazer? Por enquanto, nessa base, a gente só vai chamar o super register routes aqui.
Mas no futuro a gente vai trazer uma melhor abordagem para vocês entenderem como esse cara realmente funciona, ok? Mas por enquanto isso funciona muito bem, por acaso. Então isso é a única configuração que a gente precisa para o nosso Base App conhecer os micro apps, saber resolver as rotas deles, saber fazer as navegações. Vamos agora ver como que ficou o nosso micro app de login. Então vamos começar pelo PubSpec, é a mesma coisa. Eu importo o core, ok? Então eu não vou ter outras dependências, eu vou ter sempre o micro app core e vou ter, depois a gente vai criar um novo microcommons, né, que a gente viu, que vai ter todas as nossas dependências. E a gente chama a partir dele. Mas por enquanto isso aqui está ok. Eu tenho o micro app login, que eu faço o export do nosso micro app login resolver, que a gente já vai ver ele. Então, o micro app login resolver, por que desse nome? Porque entendo eu, por enquanto, tá, que ele faz sentido ser esse nome, porque vai ser o cara que vai ser resolvido para entender quais são as rotas, por exemplo. Ele vai ser, então, o resolver do nosso micro app de fato. Então, ele implementa o micro app. Como ele implementa o micro app, tem que fazer o override dos gets. Então, o nome da rota, o nome do micro app, né, micro app login, a parte de rotas. Então, o nosso micro app login só tem uma rota por enquanto, uma rota bem simplificada. O nome dela é login e a gente chama aqui o contexto, o argumento, passando no login page. Ok? Aqui eu criei a page de uma forma bem simplificada, essa não é a arquitetura da nossa aplicação, ok? É só para vocês verem funcionando. Então não se apega a isso aqui por enquanto. E aqui eu tenho um stateless bem simples, que tem um scaffold, que na app bar tem um texto que chama login. Só isso. Então, criei esse cara, esse resolver, registrei as rotas aqui dentro, fiz o export desse resolver, importei no Base App aquele resolver, fiz a inicialização dele, então. Esse resolver vai fazer o registro de rotas, vai iterar então em cima daquela lista que a gente acabou de criar, vai pegar as rotas dele e adicionar dentro das nossas rotas globais, ok? Esse é o funcionamento básico. Vamos ver agora então, na prática, isso funcionando. Porque, pô, falando, tudo é bonitinho, funciona bem, mas será que na prática realmente isso fica funcional? Eu vou rodar aqui no Flutter Desktop, a princípio, depois se ficar ruim a gente vai para o emulador. Espero que vocês tenham pegado a ideia, o conceito. Lembrando que essa arquitetura a gente vai utilizar em 2% dos casos. É realmente quando a gente está trabalhando em várias equipes, e cada equipe é responsável por um micro-app, por exemplo. E a gente quer que os micro-apps evoluam de forma independente, que a gente não fique necessariamente esperando alguma coisa ali acontecer. Então essa é a melhor abordagem. É uma abordagem que a gente vai conseguir evoluir cada micro-app rápido. Depois, se a gente criar um novo aplicativo, vamos supor que a gente está trabalhando no Base App, a gente quer criar o Base App 2, e a gente quer utilizar alguns micro-apps, está fácil, a gente já tem criado os micro-apps. A gente só muda ali uma outra coisa e está funcionando. Então, é uma abordagem de arquitetura muito boa, mas ela tem um cenário específico onde ela se encaixa. Ela não vai resolver 100% das aplicações. Então, por favor, não vai pegar essa base aqui, esse scaffold que a gente criou, e não vai sair aplicando ele. Por enquanto, por mais que ele funcione, a gente viu que a nossa aplicação Base App inicializou. E a primeira rota dele era login, que a gente registrou, ele realmente veio para a página de login. A gente viu que isso está funcionando, a gente viu que isso é funcional, que é bacana e tudo mais, mas não se peguem e não copiem e colhem. Tentem entender aonde você utiliza e como você utiliza, ok? A arquitetura, não existe arquitetura bala de prata. Cada arquitetura resolve um problema. Entenda o seu problema e adapte a melhor arquitetura para aquele seu problema. Ok? Então a gente viu aqui que o login está funcionando. Eu acho que para essa aula era isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Se tiver qualquer dúvida, me pinga lá no Telegram. Me chama no LinkedIn também, que é mais fácil. Também o LinkedIn está na descrição da aula.
Agradeço novamente por todas as mensagens de apoio das aulas que vocês estão gostando. Se tiver qualquer coisa que vocês queiram pedir também, putz, David, vamos colocar nessa nossa arquitetura tal coisa. Eu vejo a melhor forma de abordar e colocar dentro dessa arquitetura, tá? Então, hoje é uma arquitetura que funciona, microapp, bem simples, mas funciona. No futuro a gente vai melhorar e vai deixar isso muito profissional, ok? Então, hoje eu trouxe a base funcionando, para vocês verem como toda a comunicação funciona. Daqui para frente é só melhoria e agora começa a realmente ficar interessante, beleza? Então, para hoje é isso. Até mais, a gente se vê.